Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Lucinéia, muito prazer. Hoje nesse vídeo eu vou estar trazendo mais uma decoração para vocês. É um bolo quadrado, né? 25 por 25 e 10 de altura. Esse bolo, pessoal, vai ser no tema voleibol. É um bolo feminino, de massa branca e recheio de ninho com morangos. Essa parte que vocês estão vendo rosa aí é o chantilly, né? Que eu faço a contenção. Eu já fiz o chantilly, a contenção já na cor do chantilly que eu já ia usar, para não ficar aquelas duas camadas, sabe? Uma cor clara e outra cor da cobertura, tá bom? Final. Tô ali nivelando meu bolo, que ele não ficou tão retinho na tábua, né? Aí deu uma mastigada ali, então a gente vai estar consertando. Agora eu vou estar passando uma pré-camada, embora nem precisava, né, gente? Mas eu vou fazer essa pré-camada para poder estar nivelando o bolo e deixar o bolo nivelado para poder fazer o trabalho de espátula, tá bom? Porque esse bolo não vai ter trabalho de bico, vai ser trabalho de espátula, então eu preciso dele o mais retinho possível, tá bom? Vou aplicar aí o chantilly com a espátula mesmo, né? E vou dando uma puxada para cima para estar uniformizando ele. E depois eu vou estar aplicando mais uma camadinha para fazer o trabalho de espátula. Aí, essa parte eu estou fazendo somente a cola, tá bom? Ali com a da minha batedeira com o chantilly já batido, tingido de rosa. E esse tom de rosa, pessoal, para chegar nesse tom, eu usei o pink da Mago, tá bom? Coloquei algumas gotinhas no chantilly puro e deixei batendo bom até ele pigmentar, né? Porque na mão, gente, se a gente for tingir o rosa na mão, bater mexendo com a mão, a gente até consegue chegar no tom desejado, só que ele fica... Eu não sei com vocês, se já aconteceu com vocês, mas quando eu coloco no bolo, fica sempre umas pintinhas rosa aparecendo. Então eu resolvi dessa vez bater diretamente na batedeira com chantilly ainda líquido, né? Pra ver se eu conseguiria tirar essas pintinhas. Não sei se acontece com vocês, comenta aí, deixa aí nos comentários se acontece com vocês também na cor rosa de aparecer umas pintinhas no bolo. Eu tenho notado bastante que quando eu tinjo o chantilly depois de batido, acontece isso. Aí, por isso eu resolvi bater já tingi já ele batendo, né? Diretamente. Aí eu coloquei o restante do chantilly na manga de confeitar e vou fazer agora o nivelamento, né? Aplicar para fazer o trabalho de espátula. Aí agora eu já vou partir para a espátula, tá bom? Então estou fazendo a requadração do bolo, né? Deixando ele nivelado. Fiz a pré-camada para tirar a imperfeição, né? E agora eu vou fazer a aplicação do chantilly, tá bom? Então, se você está gostando do canal, se você já é inscrito aqui, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva. Venha fazer parte do nosso canal para poder avaliar aqui as minhas decorações, né? Por enquanto, gente, eu só estou trazendo decorações para vocês, tá bom? Mas prometo que assim que tiver calma aqui, que eu consigo gravar na íntegra para vocês a decoração não, fazendo o recheio, fazendo a massa do bolo, eu vou trazer para vocês, tá bom? Eu sei que vocês pedem muitos comentários aí pedindo para me trazer a receita da minha massa. Eu vou preparar direitinho, né? Tô prometendo faz um dia, né? Mas eu prometo trazer, gente. É que às vezes eu quero até gravar, só que aí, para mim poder gravar, eu tenho que estar em silêncio, né? Tem que estar tudo organizado e às vezes quando eu vou fazer as decorações, nem sempre eu consigo esse silêncio que a gente precisa, né? Mas eu prometo que uma hora de madrugada quando eu tiver assim, com alguma encomenda para fazer, e eu vou gravar de madrugada, aí eu posto aqui no canal para vocês, tá bom? Que é onde eu moro, não tem condições mesmo de gravar durante o dia, tá bom? Eu tenho que gravar editando, hein? Para mim, gravar editando, uma receita não é legal. A receita tem que ser passada certinho, né? Então, por esse motivo, eu não trago receita para vocês, tá bom? Mas eu aproveito que um dia ainda vou gravar de madrugada, tá bom? Então, vamos lá para a decoração. Tô aí tirando as imperfeições do bolo, né? Como eu falei no vídeo, esse bolo é um bolo feminino, no tema voleibol.
Vou fazer esse trabalho na lateral de chantilly e em cima, pessoal, eu vou fazer uma areia, que vai ser tema voleibol na praia, né? Voleibol de praia. Então, eu vou fazer como é para mulher, né? Esse bolo. Eu fiz ele rosa. E em cima eu vou fazer uma areia, né? Com o quê? Com leite em pó e chocolate. Vou fazer simulando a areia da praia. Então, o final o resultado desse bolo ficou muito lindo, ficou muito realista. A cliente super amou, né? Gostou bastante do resultado final da decoração e também do bolo, tá bom? Então, eu espero também que vocês gostem, tá bom? Fiquem até o final do vídeo e avaliem o vídeo se você gostou, tá bom? Essa espátula que eu tô usando é a espátula da VM, tá? A numeração correta eu não sei, mas é a espátula da VM, que ela faz esse trabalho de... Quando a gente vai fazer o murinho, né? Aí a gente sempre usa essa espátula com essa linha, com essa separação aí para fazer o murinho. Mas esse bolo não vai ter murinho não, vai ser só assim mesmo. Vou fazer um trabalho de bico também na lateral, né? No acabamento. E na parte de cima depois no final, tá bom? E aí, vocês estão gostando do canal? Já conhece o canal? Se você não conhece o canal, vai conhecer as decorações, dá uma maratonada aí no meu canal se você gostou. E ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Vem fazer parte da nossa família. E venha prestigiar o meu trabalho. Espero muito que vocês gostem, tá bom? E vamos lá para o vídeo, né? Vou finalizar aí agora. Tô ali mexendo mais um pouco de chantilly. Vou pegar mais um pouco de chantilly para poder fazer o acabamento na parte de cima do bolo. Agora sim, peguei mais um pouco de chantilly, vou misturar ali. Ele já tá atingido, tá, gente? Passei na parte de cima do bolo, ó, ficou bem retinho. Olha que bolo lindo, ficou bem quadradinho mesmo esse bolo. Amei o resultado. Fiquei muito feliz com o resultado desse bolo. Aí ali na minha panela, né, eu fiz com chocolate e leite em pó, né? Fiz uma misturinha com chocolate e leite em pó para fazer essa areinha aí que eu vou estar depositando no topo do meu bolo, tá bom? Para simular a areia da praia, né? Porque esse bolo é um voleibol na praia, né? O tema. Então, ficou bem realista, eu gostei bastante. E antes de aplicar a areia, pessoal, eu até esqueci de falar. Eu apliquei glitter, tá? No bolo. Glitter e pó perolado, diluído no álcool de cereal. Porque eu tinha que aplicar antes de colocar a areia, que se eu fosse aplicar depois, aí a areia ia voar todo. Então eu apliquei antes, eu nem mostrei pra vocês. Mas eu apliquei o glitter, né? Essa parte aí. Se eu fosse deixar pra aplicar depois, eu ia perder toda a minha areia. Então, antes de aplicar a areia, eu apliquei o glitter, tá? Aí agora eu vou arrumar ali com o pincel, né? Dar uma mexida na areia, né? Como a gente tá na areia da praia, a areia não é certinha, né? Tá toda bagunçada. Então eu vou dar uma mexida ali. Ficou bem realista mesmo, ficou muito lindo. Gostei bastante. Derrubei a forma lá e peguei. Abaixei pra pegar. Agora vamos ali acertar. O cotovelo da mulher ficou bem na frente, né? Como sempre. Mas não tem jeito, gente. Eu já posicionei essa câmera de tudo quanto é forma para poder mostrar para vocês o trabalho. E esse ângulo aí foi o melhor. Até agora eu gostei. Deu para pegar a lateral, deu para pegar a parte de cima. E mostrar o trabalho para vocês. Agora eu estou finalizando, agora vamos vir com o topo. Eu vou colocar o topo e depois eu vou fazer o trabalho de bico, tá, pessoal? E por início ele ia ficar desse jeito, né? Ia ficar desse jeito aí mesmo, eu não ia fazer trabalho de bico não, mas eu achei, por fim, fazer um trabalho de bico para ficar um acabamento melhorzinho. Mas já tava bonitão aí já. Tava muito bonito. Pronto, ó, limpei o rodapé do bolo, né? E agora vamos aplicar o topo. Vou posicionar o topo ali, agora eu tô colocando a rede, tá? Que é o tema voleibol, né? Voleibol de praia. Vou colocar a rede e vou colocar as duas integrantes, que é as duas aniversariantes. Esse bolo, pessoal, foi para duas moças, né? As duas estavam aniversariando. Então, elas me mandaram a foto
né? Perguntou se podia, se dava para fazer, né? Como elas são jogadoras, né, de vôlei, elas me mandaram a foto e pediram se dava para fazer o topper com elas mesmo. Eu falei, dá sim, só mandar as fotos a gente consegue fazer. Como elas já tinham, jogam vôlei, né? Tinha as posições certinho, então ficou muito legal, eu gostei bastante, gente. Aí apliquei mais um Happy Bird ali, só pra dar um charmezinho. E já viro pra vocês, já mostro pra vocês o resultado. E vou colocar ali uma bolinha na frente, que eu amo vôlei, né? Eu sou jogadora de vôlei. E ficou meio torto, eu vou consertar ali com a faca, né? Pra não enfiar o dedo no bolo e não ter que refazer a lateral do bolo. E olha o resultado, pessoal. E aí, o que vocês acharam? É porque não dá pra ver muito bem assim, mas eu vou posicionar melhor a câmera e vocês vão ver. Ficou lindo. Como ela já tem a posição certa, né? Da jogadora. Ficou bem legal. Eu amei o resultado. Quando eu mandei pra elas se apaixonaram. Aí nessa hora aí eu não tinha feito o trabalho de bico ainda, né? Tô acertando ali o topo. Mas aí depois vocês vão ver, né? No vídeo final já tá com o trabalho de bico. Já tava bonito aí, tava bem interessante. Mas aí eu resolvi fazer o acabamento para ficar melhor, né? E aí, vocês gostaram? Comenta aí se vocês gostaram dele com acabamento ou sem acabamento. Ainda tá sem acabamento. Agora sim eu vou fazer o trabalho de bico que me deu um trabalhinho por conta da areia, né? Que ele não estava grudando o chantilly na areia. Ele estava soltando, né? Mas com muito custo, né? Eu sou persistente, eu fui lá e fiz o trabalho de bico. Estou mostrando aí na íntegra para vocês, ó. Eu fazendo o acabamento. Aí depois vocês comentem aí se vocês gostaram com ou sem o acabamento. Eu achei que ficou mais legal com o acabamento, tá bom? Mas a minha opinião não vale, né? Vale a opinião de vocês, né? Comentem aí pra mim o que vocês acharam. Esse bico que eu estou usando é o 2B, tá bom? É o bico pitanga, para fazer essas conchinhas aí na parte de cima. E vou fazer também no rodapé do bolo, essas conchinhas maravilhosas, eu amei. Com um acabamento legal, que a areia também não ia vazar, né? Na hora do transporte, né? Que esse bolo foi transportado. Ele foi para bem longe da minha casa. E a areia não voou, né? No transporte. Eu vou finalizar, ó, na parte de terminar, a areia grudou no chantilly. Ele não tá tão molinho. Agora eu vou fazer ele no rodapé para finalizar. E já mostro para vocês o resultado final. Que eu amei. Amei de verdade. Ficou um mosquitinho chato ali, porque com um doce, né? Mosquitador era doce. É uma raiva quando a gente tá decorando, fazendo decoração que começa a aparecer mosquito. É por conta do doce, gente. Doce e abelha, mosquito é com eles mesmo. Mas aí a gente dá conta, né? Finalizando aí o rodapé. Olha, eu tô me saindo muito bem nesses bolos quadrados, viu? Vou falar pra vocês. Eu tinha muito medo de pegar bolo quadrado, principalmente para fazer espatulado, porque eu tinha muita dificuldade de deixar o bolo reto. Com o tempo eu estou adquirindo muita experiência nesses bolos, então os trabalhos estão ficando cada vez melhor. É por conta da prática também, né? Que a gente vai praticando, vai vendo onde a gente pode melhorar e o resultado eu estou me surpreendendo, viu? Vou falar para vocês. Eu pego o bolo quadrado agora, retangular, sem medo, porque eu sei que o acabamento não precisa fazer aquele monte de trabalho de bico para ficar disfarçando o bolo, sabe? Ó, ficou bem retinho. Eu gostei. Não ficou cheio de chantilly e também não ficou desnivelado. E olha o resultado final, pessoal. Com a graminha ali embaixo para dar um fundo. O que vocês acharam? E aí, vocês gostaram? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram do antes, sem o acabamento ou depois com o acabamento. E aí? Comentem aí pra mim o que vocês acharam, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.